Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos. Já estamos no nosso canal da Palavra de Deus, Pastor Francisco. Meus irmãos, Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua vida. Se você que é novo aqui no canal, quero pedir a sua inscrição. Você que nos acompanha, não é inscrito, se inscreva. Querido, precisamos alcançar uma meta nesse ano de 2024, eu quero alcançar 100 mil inscritos. Então eu quero pedir a sua ajuda. Sei que tem muitos que têm visualizado os nossos trabalhos e não são inscritos. Se inscreva no nosso canal, estou pedindo, isso é de graça, não te custa nada. Da mesma maneira que eu estou sendo um canal de bênção na sua vida, você também pode estar sendo um canal de bênção na vida de pessoas e até mesmo no nosso canal. O nosso canal, por que eu digo nosso? Porque nós crescemos juntos aqui no canal do Pastor Francisco, no nosso canal. Você vai encontrar Palavra de Deus, orações proféticas, muito testemunho, tem muita coisa boa, irmão, aqui de Deus, aqui que você vai edificar a sua vida. Lembrando os irmãos que nós estamos, meus queridos, no janeiro profético, né? Quarta-feira agora encerramos o nosso janeiro profético, né? Que toda manhã a poderosa oração dos salmos. Hoje nós tivemos 5 salmos poderosos, né? Quem lembra? Quem lembra qual foi os salmos? O salmo de número 4, salmo de número 23, salmo 46, o salmo 70 e o salmo 91. Foi 5 poderosos salmos hoje de manhã. E agora nós já estamos ao vivo, diretamente no Facebook. Daqui a pouco nós estamos no YouTube, o canal da Palavra de Deus. Lá você vai crescer cada vez mais. Deixa seu like, deixa seu comentário. Hoje eu vou estar falando, irmão, sobre algo importante do crescimento espiritual, que é o jejum. Será se você está fazendo o jejum de forma correta? Esse jejum que você está fazendo está tendo significância para você? O que você deve fazer para que o jejum ele tenha êxito na sua vida? Não só dizemos na vida física também, né, mas na vida espiritual, porque ambos estão em conexão, né, o físico e o espiritual. Então se inscreva no nosso canal lá. Quando se inscrever no canal no YouTube, vai ter um texto. Você pode estar lendo o texto. Pastor Francisco, eu quero enviar uma oferta missionária para ajudar o nosso canal. Sempre diga assim, o nosso canal, porque é nosso. Se eu cheguei até aqui, eu agradeço primeiramente a Deus, e segundo, eu agradeço a você mesmo. Você que tem se tornado um membro inscrito, você que tem interagido, você que tem enviado as suas ofertas missionárias, você que tem ajudado. Cada coisa aqui que nós temos aqui hoje é fruto da sua obra, da sua caridade, da sua dedicação, do seu carinho, do seu amor. Se você quiser enviar uma oferta missionária, nos envie. Nós temos muita ferramenta de trabalho para poder estar comprando. Pastor, eu quero estar ajudando o teu ministério. Sim, nós temos um ministério, chama-se Igreja Pentecostal da Assembleia de Deus, Irmãos em Cristo. Temos obras sociais. E este ano de 2024, eu quero alimentar, eu quero vestir e pregar com força o Evangelho. E muitas vezes nós precisamos de recurso. Se você sentir de Deus, lá se inscrever no canal no YouTube, tem o texto, tem todos os dados que você precisa. Lá tem o meu telefone e tem a chave Pix também, para você estar enviando a sua oferta missionária. Se você puder, quando você enviar, mande o seu ticket, né, de envio, para que eu possa estar orando, tirando ali, colocando o quadro de oração e orando pela sua finança, apresentando. A Bíblia diz que Deus abençoa aqueles que abençoa. E a Bíblia diz que Deus se alegra com quem dá com alegria. Queridos, eu vou estar respondendo também algumas perguntas de alguns seguidores, né, de alguns membros aqui, de algumas pessoas que fizeram algumas perguntas aqui no canal, né? Então eu vou estar falando acerca dessas perguntas. Como fazer um jejum para o crescimento espiritual? Eu quero deixar 5 dicas. Se você já está online, deixa aí seu joinha, clica no coraçãozinho, vamos subir, vamos fazer festa, irmão, porque esse ensinamento ele é tremendo. Eu disse para muitas pessoas que chegar no final do mês e você não cresceu espiritualmente, é porque tem alguma coisa de errado contigo. E eu faço questão, irmão, de humildemente estar te ajudando, tá bom? Seja você pode estar me procurando
Eu recebo 24 horas por 48, muitas sugestões, perguntas, pessoas pedindo ajuda sobre isso, estão com dúvidas sobre aquilo, e na medida do possível eu tenho respondido todas. Se alguém eu deixei de responder, volta de novo, faz a pergunta, porque às vezes a demanda é muito grande. Então, como fazer um jejum para o crescimento espiritual? Amém? É muito importante isso que nós vamos estar vendo agora. Eu quero estar trazendo 5 dicas importantes para que esse jejum que você está fazendo, ele seja mais proveitoso, né? Tenha mais, possua mais, como eu posso dizer, significância, né, para a sua vida espiritual. Vamos estar lendo primeiramente lá em Lucas capítulo 2, o versículo de 52. Vamos lá? Lucas 52, né? 52, se não me falha mal. Lucas capítulo 2 e o versículo é 52. Os irmãos que me ajudem bem aqui, achei aqui. Lucas 2, versículo 52, né? Onde está? Está aqui, ó. Vamos ler? Preste bem atenção. É muito importante, irmão, eu deixei nos vídeos anteriores, é muito importante a leitura da palavra de Deus. E eu quero implantá-la nesse vídeo, nessa noite, né? Ou nesse vídeo agora, nesse momento do crescimento espiritual, a importância da palavra. Eu sempre disse nos vídeos anteriores, e eu quero estar falando de novo para que você possa memorizar bem. Vamos lá, Lucas capítulo 2, versículo 52. Olha o que diz aqui, ó. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus. Ó, e dos homens também. Vamos repetir? É muito importante isso, irmão. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Preste muito bem atenção. E crescia Jesus diante em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens também. Vamos prestar muito bem atenção, né, irmãos? Nós lemos aqui que Jesus, ele não só crescia em estatura física, mas Jesus também crescia em toda a sabedoria. É importante, por isso que a palavra de Deus nos ensina que nós temos que crescer na graça e temos que crescer também no conhecimento de Deus. É necessário, tem que ter fundamento, que nós possamos ficar atentos àquilo que nós estamos fazendo, para que possamos crescer de uma maneira espiritual, né? Então nós vemos aqui que Jesus, ele crescia na estatura física, e Jesus também crescia em sabedoria para com Deus e para com os homens, né? Nós temos que prestar muita atenção. Vamos ver o que diz a Bíblia lá em 1 Coríntios, se eu não me engano, em 1 Coríntios capítulo 13 e o versículo de número 11, né? 1 Coríntios capítulo 13 e o versículo de número 11. Ó o que vai dizer bem aqui, ó. Versículo 11, ó. E quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Vamos repetir? Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Você está entendendo? Quando nós falamos dentro de um contexto espiritual, nós precisamos entender que todos nós já fomos menino na fé. Eu já fui menino na fé. Talvez você aí já foi também menino na fé. E é importante, eu até ressaltar aqui mais uma vez, eu deixei em alguns vídeos anteriores, que o crescimento espiritual, ele é involutível. Você vai crescer sempre você vai estar evoluindo cada vez mais. É algo que a gente vai crescendo, né? Crescendo cada vez mais. E nós podemos olhar para nós, até mesmo Paulo cita isso em as suas epístolas, que ele olha para trás e vê o quanto ele evoluiu.
espiritualmente, o quanto ele cresceu espiritualmente. Então todos nós, como eu, como você que hoje é mais maduro na fé, um dia também nós fomos que nem meninos na fé, né? Nós pensávamos como menino, nós agíamos como menino, e como menino, mas hoje nós somos adultos na fé. É sempre importante isso, por isso que eu deixei claro em alguns vídeos também, sobre que nós não sejamos igual a menino. A Bíblia diz que nós não podemos ser igual a meninos, né? Nós temos que crescer. A Bíblia nos compara como criança, como edifício, como casa, como uma sementinha, um crescimento espiritual como uma sementinha, como uma árvore. Então a Bíblia, como fala do crescimento espiritual, a Bíblia está sempre voltada para uma estatura, né, grande, algo que está crescendo, algo que está em envolvimento. Então todos nós já fomos meninos na fé, né? Hoje somos adultos, para a honra e para a glória de Deus. Deixamos entendido, irmão, que a nossa idade não tem nada a ver com a idade espiritual. Vamos deixar bem claro que tem pessoas que, conforme elas vão amadurecendo fisicamente, vão envelhecendo, se acham pessoas que cresceram espiritualmente também, elas evoluíram espiritualmente, e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Existe o crescimento físico e existe o crescimento espiritual. Tem pessoas que têm 10, 20, 30 anos dentro da igreja e não cresceu espiritualmente. Tem pessoas que têm 30, 40, 50 anos e não evoluiu espiritualmente, não cresceu espiritualmente. E nós sabemos, né, que eu deixei nos vídeos anteriores, o porquê que as pessoas elas não conseguem amadurecer, né? Elas não conseguem crescer espiritualmente. Então existem muitas coisas, irmãos, que nos levam a amadurecer, que nos levam a crescer, levam-nos a sair do estágio de menino, né? E se tornar grandes homens, grandes mulheres espiritual em Deus, né? Antes disso, deixa eu responder alguns comentários. Eu vou estar respondendo alguns comentários. Alguns comentários de pessoas que entraram, né, aqui no nosso canal e fizeram algumas perguntas. Bom, o irmão Jorge, ele é lá do Mato Grosso, ele fez uma pergunta: eu posso dormir diante do jejum? Olha aí, o que ele quer dizer com isso? Você faz o jejum, você coloca o jejum perante a Deus, e depois você, no seu período ali de jejum, você vai dormir e está tudo bem, né? Essa foi a pergunta de Jorge, lá do Mato Grosso, né? Também a Patrícia, de Minas Gerais, sul de Minas Gerais, ela fez uma pergunta também: eu posso jejuar durante a noite, enquanto eu estou dormindo, e pela manhã eu encerrar o meu jejum? Quase que a mesma pergunta do Jorge. Porque, irmãos, eu andei percebendo que é uma pergunta que as pessoas fazem muito, sabia? Ela diz aqui, a Patrícia de Minas Gerais, do sul de Minas: eu posso jejuar durante a noite, enquanto estou dormindo, e pela manhã, né? E pela manhã encerrar o jejum. Aqui também o Antônio Carlos, de São Paulo, Barueri, se eu não me engano, é interior de São Paulo. Ele está dizendo aqui, eu posso ver filmes durante o jejum? Ele quer dizer, a partir do momento que você fez um jejum a Deus, ele lançou aí diante do Senhor um jejum, você, para segurar a sua fome, provavelmente é isso a ideia dele, né? Para você segurar a sua fome, a necessidade de comer alguma coisa, você vai buscar um entretenimento em filmes. É isso que ele quer dizer, né? Então tá aí a pergunta dos nossos internautas, né? Primeiro, eu posso dormir durante o jejum. Segundo, eu posso jejuar durante a noite enquanto estou dormindo, pela manhã eu encerro. E terceiro, eu posso ver filmes. Queridos, então, a resposta para essas perguntas é não. Você está entendendo? Não há. A resposta para essas três perguntas é não. Por quê? Primeiro, eu posso dormir diante do jejum? Se você está dormindo, qual é o significado para o teu jejum? Está bem lógico aqui, né? Se você está dormindo, o seu jejum não tem significado nenhum. Eu vou estar explicando isso mais para frente. Porque até então o jejum tem que ser algo vivo, né? A Bíblia fala sobre um sacrifício vivo, eficaz,
que agrada a Deus. Então é interessante nós prestarmos atenção bem nisso daí, né? Então, se você está dormindo, não tem significância nenhuma o seu jejum. Segundo, posso ver filmes, mesmo que sejam filmes na vida real, focado na sua vida espiritual? É muito interessante isso, né? Posso ver filme, mesmo que sejam filmes evangélicos. É importante que você esteja na vida real, mas focado ali na vida espiritual, entendeu? Eu não acho cabível, irmão, porque você pode buscar outros atributos de Deus, né? Pastor, mas é um filme evangélico. Não, eu acho que não vai ter tanta edificação na sua vida espiritual. Você tem que... Eu acredito que um jejum com sabedoria é um jejum a quem o indivíduo, ela passa a se submeter a algo, né? Ela passa a tirar algo do seu cotidiano e acrescentar algo, que no caso aqui é muito importante nós ressaltar, que são as coisas espirituais. A Bíblia diz: buscai o reino de Deus e a sua justiça, demais coisas serão sempre acrescentadas. Então, eu posso ver filmes mesmo, eu conselho que também não, irmãos, não vou dizer que sim, porque correto é não. Mesmo que seja filmes evangélicos, é importante você estar na sua vida real, mas focada na vida espiritual. Vamos para o primeiro ponto. Então, respondi aqui a pergunta dos nossos irmãos, né? Foi aqui São Paulo, Barueri, Mato Grosso e Minas Gerais, né? Sul de Minas. É interessante. Deus abençoe vocês. Então, deixei bem claro. Vamos aqui, irmãos, para o primeiro ponto desse vídeo. Só o jejum, ele não é o bastante. Só jejum não é o bastante. Jejum não é só você ficar sem comer. Tem muitas pessoas que adotam esse tipo de jejum na sua vida. O jejum não é apenas você tirar um tempo para Deus. Claro que quando nós falamos em jejum, primeiramente nós temos que saber o que nós estamos fazendo e como nós estamos fazendo. Quais são os benefícios que nós estamos trazendo para a nossa vida. O jejum espiritual, ele é um jejum físico que envolve também o mundo espiritual, entendeu? É muito interessante nós olharmos primeiro e ver e buscar saber quais são os benefícios que esse jejum que eu estou fazendo, ele vai estar na minha vida, ou está trazendo para a minha vida. Jejum não é apenas você trancar o seu estômago, você sacrificar o seu corpo. Não, irmão, é você alimentar o seu corpo. Tem pessoas que confundem o jejum como sacrifício, né? E sendo que não é um sacrifício corporal, irmão. Pelo contrário, quando você jejuma, você está alimentando o seu corpo. Então, essa é a visão diferente das que as pessoas veem. As pessoas veem o jejum físico como elas estão fazendo ali, elas estão deixando de se alimentar, fisicamente falando, mas no ponto concreto, as pessoas estão alimentando cada vez mais o seu corpo físico. Por isso que é muito sério nós saber quais são os benefícios que esse jejum eu estou fazendo. E tem mais, jejum também tem propósito. Nós temos que saber quais são os propósitos. Propósito é um, benefício é outro. Então, neste vídeo eu vou estar deixando bem claro, jejum não é só o bastante, mas nós vamos provar isso, vamos trazer dentro da Bíblia Sagrada, né? Jejum não é só você ficar sem comer, e sim uma dedicação ao mundo espiritual. Quando nós jejuamos, nós não estamos apenas matando a nossa carne, pelo contrário, nós estamos dedicando mais ao mundo espiritual. Então eu tenho que ver isso como um sacrifício vivo, não um sacrifício morto. A Bíblia chama de alguns sacrifícios de tolo. Porque, irmão, todo sacrifício, ele tem que ter entendimento, tem que ter sabedoria, você tem que ter discernimento, você tem que buscar o significado desse sacrifício. Quando nós buscamos tudo isso e pedimos a direção de Deus, o nosso jejum, ele tem atributos mais significantes para a nossa vida. Então, é sim uma dedicação ao mundo espiritual, e você se dedica mais a Deus. Jejum é uma peça importante para o crescimento espiritual. Quando eu jejum, uma série de coisas deve fazer parte do meu jejum. É muito importante nós prestar atenção quando o Espírito Santo de Deus
levou Jesus para ser tentado no deserto, a Bíblia diz que Satanás observava Jesus há muito tempo. Se você estudar essa passagem, você vai perceber que Satanás estudava Jesus. E Satanás sabia que quando nós jejuamos, o nosso corpo, a nossa carne fica fraca. O nosso corpo fica fraco. Quando o nosso corpo fica fraco, preste bem atenção. Por isso que alguns jejuns, o jejum é muito sério. Se você só jejua, você só tira o alimento, porque você determina com Deus como você quer fazer o seu jejum. Em questão de período de horas que eu estou falando. Período de dias, né? De dias e de horas. Nós temos que fazer o jejum com muita sabedoria, irmãos. Então a Bíblia diz, quando o Espírito Santo levou Jesus para ser tentado, Satanás chegou para ele e falou assim, olha, você está com fome, né? Transforma essas pedras aí em pão. Poxa, Jesus sabia, ou Satanás sabia que Jesus tinha jejuado 40 dias e 40 noites, sim ou não? Sabia. Satanás sabia que o corpo de Jesus estava fraco, sim ou não? Sabia. É muito importante, irmão, que Jesus agora ele vai mostrar onde eu quero chegar, né? Jesus ele venceu Satanás não só apenas no jejum. Se Jesus ficasse só no jejum, ele tinha perdido para Satanás. Tinha, irmão. Porque a palavra de Deus, ela não mente, né? A palavra de Deus ela tem um ponto certo, um foco certo. A especificação da palavra de Deus é muito correta. Se Jesus tivesse só jejuado, ele teria perdido para Satanás. Mas a Bíblia diz que Jesus ele jejuou 40 dias e 40 noites. Ele jejuava e orava. Nessa caminhada de jejum de Jesus, ele tirava períodos de oração com frequência. E é muito importante, irmão, no seu jejum, você tirar bastante período com frequência. Você tem que orar bastante, você tem que se dedicar bastante, tem que se submeter. Se você buscou algo para você, se você está buscando algo para você dentro desse jejum, você tem que mover o reino de Deus ao seu favor. Então você vai ter que chamar a atenção de Deus de acordo com o seu sacrifício vivo e eficaz, com sabedoria. Então Satanás, ele não venceu Jesus ali no deserto, porque Jesus apenas não só jejuava. Tem pessoas, irmãos, que não querem congregar, querem ficar de leitura da maneira deles, da maneira como eles querem ler, e tiram jejuns, mas é necessário você obedecer a palavra de Deus. A Bíblia diz que obedecer é melhor do que se sacrificar. Quando nós obedecemos a palavra de Deus nos dá discernimento, né, estratégica para nós crescer espiritualmente e fazer um jejum de acordo com a vontade do Senhor. O nosso jejum é o sacrifício vivo e eficaz, ele tem que ser agradável aos olhos de Deus. Então, Jesus pegou e falou assim, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. É onde entra no jejum, irmão. Então, toda vez Satanás pegou e tentou Jesus no deserto, porque ele sabia que Jesus poderia falhar por causa da carne. Então, quando nós fazemos jejum, nós aqui, a nossa carne é fraca, irmão. Por isso que é importante você fortalecer o seu espírito. A Bíblia diz que Jesus citou isso quando despertou Pedro, Tiago e João no Getsêmani, que eles estavam dormindo, enquanto Jesus saiu para orar. Jesus voltou e falou, olha, vocês tem que orar, pois a carne é fraca, né? A carne é fraca, mas o meu espírito está forte. Então, Jesus venceu Satanás no deserto com a palavra de Deus. O testemunho da palavra venceu Satanás no deserto. Você quer vencer Satanás na sua vida? Mediante o jejum, talvez você tenha problemas com pornografia. Talvez você tenha problemas no seu casamento. Talvez você tenha algum problema na sua vida espiritual. Talvez na sua vida sentimental, na sua vida financeira você tenha problema. Talvez você tenha pecados na sua vida que você não está encontrando força sozinho para você sair. E é necessário, irmão, que dentro desse jejum você tire tempo de oração, você passa a orar sem cessar, você passa a buscar a Deus, passa a meditar na palavra. Queridos,
Você tem que complementar o seu jejum. Você tem que ler a Bíblia, meditar na Bíblia, ter prazer na Bíblia. Eu disse nos vídeos anteriores do crescimento espiritual que quando nós entramos na palavra, eu citei até um vídeo lá atrás que eu falei, o crescimento espiritual pela palavra de Deus. Josué 1,8 fala do prazer que Deus disse a Josué. Josué, antes tenha prazer em meditar na palavra. Medita de dia, medita de noite, e será próspero em todos os caminhos. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, as bênçãos nos alcançam. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, olha, esse ano de 2024, eu e minha esposa, nós já entramos ano derrubando grandes gigantes. E eu louvei a Deus dizendo para ela assim, Áurea, minha esposa, se nós já vencemos esses gigantes que foram muito grandes, muito fortes, que se levantaram contra nós, o que Deus tem para nós no restante aí é coisas grandes e firmes, e eu tomo posse em nome de Jesus. Então, irmãos, ter prazer nas coisas de Deus. Se você quer fazer um jejum, você tem que ter prazer naquilo que você está fazendo. Passa a ler a Bíblia diariamente, meditar na Bíblia com prazer diariamente. Quando nós entramos com prazer, as coisas fluem ao nosso respeito, né? As coisas se movimentam ao nosso respeito. Louvar a Deus também. É muito importante você, no período de jejum, vamos supor que você está fazendo um jejum durante a tarde, Deus está falando com pessoas nesse momento, você está fazendo jejum à tarde, nesse período de tarde, você pode estar em algum momento propício ali, você pode tirar um tempo para meditar na palavra. Eu vou estar dizendo aqui mais para frente, você vai estar louvando, você vai acrescentando. Quando você faz isso, o jejum passa a ter mais significado na sua vida. Você está entendendo? Quando nós passamos a trazer mais coisas para dentro do nosso jejum, atributos de Deus que eu estou falando, coisas que vêm do alto, né? Coisas que edificam as nossas vidas, que nos faz crescer espiritualmente, o nosso jejum passa a ter mais significado. Porque aquele jejum, preste bem atenção, agora aqui é muito importante, preste muito bem atenção, porque aquele jejum que você faz enquanto você está viajando, enquanto você está no trabalho, quando menos você pensa, a hora já passou, sim ou não? Pois é, né, irmão? A hora já passou. E é hora já de você entregar o jejum, e esse jejum não tem tanto significado para você, irmãos. Porque no período que você estava jejuando, você estava ali matando a sua carne física, mas e cadê o processo espiritual? Porque o crescimento espiritual é um processo, irmão, que nós colocamos em prática. A partir do momento que você buscou crescer espiritualmente, a partir do momento que você lançou o jejum a Deus, você tem que entender que esse jejum, ele é um processo que caminha para um propósito. Eu sempre digo nas minhas palestras, nas minhas ministrações, é muito importante, irmão, que você, dentro desse período a qual você está jejuando, você tire um tempo para ler, você tire um tempo para meditar na palavra de Deus, para orar bastante, louvar a Deus. Isso é muito importante para o seu crescimento espiritual. Vamos supor, você está fazendo um jejum durante a tarde todinha, deu meio-dia, você já começa lá no jejum, já não está comendo, vai comer só 6 horas da tarde, 6:01, você vai entregar o jejum. Nesse período que eu estou dizendo, ore mais, medite mais na palavra de Deus, né? Foca mais nas coisas de Deus, você vai estar trazendo. É como se você fosse um imã, e esse imã está puxando as coisas que vêm de Deus, você está entendendo? Isso é importante para o crescimento espiritual. Não estou dizendo, irmão, que o jejum que você faz enquanto você viaja, ele não tem muita importância para a sua vida. Eu não estou dizendo que esse jejum que você faz enquanto você viaja, enquanto você trabalha, não é importante para a tua vida. Se você quer algo para a tua vida, é isso que eu estou dizendo, se você quer algo para a sua vida, se você quer intimidade maior com Deus, se você quer que esse jejum ele passe a ter mais significância, acrescente mais. Acrescente mais, quanto você mais puder acrescentar, acrescente. Quanto mais dedicarmos a Deus durante o período de jejum, mais esse jejum vai se tornar eficaz para nós.
É isso que eu estou dizendo. Essa é a importância. Um jejum correto, um jejum com sabedoria, com entendimento, né? Um jejum com conhecimento faz toda a diferença na vida espiritual de uma pessoa. Segundo, vamos lá, coisas que use o jejum como uma peça de uma grande engrenagem. Por exemplo, você tem que olhar o seu jejum como um grande motor, né? O motor, o crescimento, um motor ele possui várias engrenagens, sim ou não? Que estão conectadas umas à outra. O seu jejum é uma peça grande, a qual tem muitas engrenagens conectadas. Motor de moto, qualquer motor, ele funciona com engrenagem. A engrenagem uma ligada na outra. Tira uma engrenagem para você ver. Tira uma engrenagem para você ver. O motor ele para, ele falha e corre o risco até de quebrar. Entendeu? Então é muito importante. É interessante que dentro do motor, irmãos, vou trazer para o lado espiritual, há uma necessidade das engrenagens trabalhar em conjunta e juntas com o óleo. O óleo vai lubrificar as engrenagens. Você está entendendo? O óleo na Bíblia Sagrada é o Espírito Santo de Deus, irmão. A unção que um óleo tem, o óleo na Bíblia Sagrada reflete para nós o Espírito Santo de Deus. Então é necessário, irmão, tudo em conjunto. Então, se esse jejum é uma peça grande, você tem que entender que você tem algumas engrenagens que está nessa peça, que é fundamental. Você não pode tirar, você não pode excluir, você tem que acrescentar elas e cuidar delas para que elas possam. No crescimento espiritual não é só um jejum, mas veja um jejum como uma grande peça de engrenagem. Quando você tira essa peça, você vê que houve problemas. Então é necessário que nós olhamos para o nosso jejum como uma grande peça de engrenagem dentro de um motor, a qual demais peças se unem a ela e ali dão a rotação, né, todo o procedimento motorizado daquele motor. Quando você tira, então é mais ou menos isso. O que eu quero dizer que você não tem que jejuar quando você precisa. As pessoas querem alimentar jejum, geralmente quando precisa alcançar um milagre, algo para a sua vida. Não veja dessa forma, irmãos. Você tem que jejuar por necessidade, entendeu? Por obrigação. Eu não tenho que jejuar para se libertar disso aqui, se libertar daquilo, para conseguir para uma porta se abrir, para Deus derramar bênção, prosperar a minha vida. Não, irmãos, nós não podemos olhar dessa maneira. Jejum não é você olhar, jejum é você se dando para Deus e Deus fazendo uma obra na sua vida. Esse é o verdadeiro jejum. Quando nós não olhamos para as coisas seculares, quando nós não almejamos, né? Quando nós tiramos a ansiedade, a insegurança e nós passamos a se conectar de uma forma diferenciada com o trono de Deus, o nosso objetivo é nós receber de Deus aquilo que Deus tem para nos dar e não aquilo que nós queremos. Então, você que tem esse hábito de fazer jejum dessa forma, eu aconselho, irmão, tira esse hábito, passa a mudar o teu jejum, que você vai ver a diferença que vai acontecer na tua vida. Aí as portas vão se abrir, Deus vai derramar o maná, você vai prosperar no seu trabalho, na sua faculdade, nos seus sonhos, nos seus projetos, na vida espiritual, porque tudo isso é com prazer. A Bíblia diz que Josué, ele prosperava em tudo que ele colocava as mãos, entendeu? Ele fazia jejum. A Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes ao dia. No jejum, se você olhar Daniel capítulo 10, versículo 10, capítulo 10 em diante, né, se eu não me engano, fala do jejum de Daniel, né, os 21 dias. Ele, 21 dias de jejum, irmãos, orando, jejuando, meditando na palavra, se unindo ali cada vez mais, até ele conseguir. Quando nós fazemos a vontade do Senhor, é mais fácil nós alcançar de formas mais rápidas aquilo que queremos ou almejamos, do que quando nós fazemos a nossa vontade. A Bíblia diz que as nossas vontades não são as vontades de Deus. Então é necessário nós conhecer primeiramente o jejum, saber o que nós estamos querendo, como nós estamos executando o jejum nas nossas vidas. Então, irmãos, não veja jejum dessa forma, veja jejum de uma maneira mais espiritual. Terceiro, inclua no jejum coisas importantes. Inclua no jejum coisas importantes. Por exemplo, um devocional.
Vamos lá, você está fazendo durante 21 dias, 3 semanas, uma semana, é o jejum pela manhã ou pela tarde. Dentro desse jejum, você vai colocar um devocional, um plano de leitura, né, diária da Bíblia. 3 capítulos você vai ler durante o seu jejum, vai tirar uns 20 minutos de louvores. Tira uns 20 minutos de louvores, dá para você louvar aí 3, 4, até 7, se for hinos da harpa cristã, dá para você louvar até 7 hinos da harpa cristã, acrescenta hinos da harpa, irmão. É um jejum saudável, um jejum, abra uma adoração para Deus, tira um período de adoração. Olha que coisa mais linda, já me sinto vontade de fazer um jejum agora, ó. Então quando nós trazemos isso para nós, inclua coisas importantes na sua vida, um plano diário. Ó, eu vou ler a Bíblia, eu vou ler os livros de Salmos, né? Todo dia eu vou ler um salmo. Isso é importante, irmão. Isso é um desenvolvimento intelectual, isso caminha para um amadurecimento espiritual. Nossa, tanta coisa que você vai ganhar em cima, você vai subir níveis espirituais, é muito bom. Mas pastor, eu trabalho, não tenho tempo. Querido, é muito forte essa pergunta, né? Aí talvez você vai dizer, mas pastor, eu trabalho, eu tenho vida própria, eu tenho coisas para fazer. Irmãos, eu vou até ser sutil nas minhas palavras. Nunca foi fácil para ninguém. Se você tem método na vida espiritual, assim como se você tem método no seu trabalho, tenha também na vida espiritual, irmão. Sutilmente falando, eu estou deixando bem claro. Então, nunca foi fácil para ninguém, nunca foi fácil para mim. E até hoje não é fácil para mim, mas eu estou me retrocedendo? Não, eu tenho um alvo. Se você se vê como um atleta, que nem a Bíblia nos vê, você vai entender que você tem um alvo, você tem uma linha de chegada, você está caminhando para um alvo. A Bíblia nos compara como atleta. O atleta tem que se preparar fisicamente, intelectualmente, a mente dele tem que estar sadia. Então todo o processo de uma linha de chegada na vida de um atleta requer muita coisa. Você tem que tirar coisas e acrescentar coisas na sua vida. Então é muito importante, se você tem um alvo, você tem um foco, então não é fácil para ninguém, mas se você tem determinação, você tem foco, senso de missão, se você está buscando cada vez mais ter Deus na sua vida, crescer espiritualmente, aprenda uma coisa, no nome de Jesus, que o crescimento espiritual, vai desenvolver você espiritualmente, ele vai exigir de você renúncia. Então se você se diz ser um cristão verdadeiro, um cristão genuíno, um homem que jejua, uma mulher que jejua, como você está fazendo o seu jejum? De que maneira você está fazendo o seu jejum? Entenda, jejum não é só segurar a comida, é você crescer em todo o procedimento espiritual. Então jejum é sacrificar, é renunciar também. Bom, toda tarde eu faço o meu jejum, mas eu tenho academia. Poxa, toda tarde eu tenho meu jejum, mas eu tenho que estar fazendo aquilo lá. Você escolhe o que você quer fazer, irmão. É bom, as coisas de Deus é ampla, clara. Você tem que ser decidido naquilo que você quer. Ou você vai buscar as coisas que estão para lá, ou você vai buscar as coisas que estão lá de cima. Se o seu jejum, ele tem significância para você, se o seu jejum, ele é um jejum sadio, tem eficácia na sua vida, preste bem atenção, irmãos. Então, no nome de Jesus, se você quer desenvolver espiritualmente, você tem que renunciar. Sacrifício da sua parte tem que ter vontade. Tem que ter sacrifício da sua parte, tem que ter sacrifício da sua vontade. Você tem que ter vontade para aquilo que você quer, irmão. As coisas de Deus você tem. Nós temos a grande vontade para as coisas do mundo, sim ou não? Por que não voltamos para as coisas de Deus? Quando nós não temos para as coisas de Deus, você está sendo um crente menino. E o menino, ele é maturo. Ele é guiado por, eu disse nos vídeos atrás, que um crente menino, ele é guiado por todo o vento de doutrina. O que tem de crentes que não amadureceu, são levados por todo o vento de doutrina, porque, irmão, nunca deixou de ser menino. Na hora do seu jejum, fica sem comer, mas está na academia fazendo exercício. Fica sem comer, mas está fazendo alguma coisa secular. Então que jejum é esse? Bom, fico sem comer, mas eu vou colocar um belo de um filme, vou estar assistindo um belo filme. Fico sem comer, mas estou assistindo uma bela novela. Poxa, é por isso que eu disse que no crescimento espiritual, você não pode ser imaturo, você tem que crescer na fé, né? Então, sacrifício, renúncia, irmão, tem que renunciar
as coisas dessa terra. Principalmente se você está... não tem essa. Mesmo que você não esteja fazendo jejum, todo cristão tem que renunciar às coisas deste mundo. A Bíblia diz, Romanos capítulo 12, versículo 2 em diante, não vos moldei aos padrão deste mundo, mas transformai-vos, pela renovação do vosso entendimento, para que saibais qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, o quarto passo, irmão, a Deus, né? Peça a Deus crescimento espiritual. Isso aqui é muito importante. Você precisa dialogar com Deus. As pessoas querem fazer o jejum, ou pela manhã, ou pela tarde, ou por dias, mas nesse intervalo troca uma ideia com Deus, irmão. Diáloga com Deus. Deus quer o seu diálogo. Jeremias 33:3, ele fala, clamai-vos a mim, e eu vos... primeiramente ele está chamando, depois ele vai, entendeu? A Bíblia diz, chegai-vos a mim, eu achegarei a vós. Jeremias 33:3, clamai a mim, e eu responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. Peça a Deus o crescimento espiritual. Peça a Deus força para sair sobre aquilo que você não consegue. Você tem que dialogar com Deus. Você precisa dialogar com Deus. Você precisa dialogar com o seu pastor, com o seu líder espiritual. Peça ajuda a Deus. Peça força a Deus. Você precisa disso. Você precisa dialogar com Deus. Dentro do seu jejum, tira períodos de conexão só você e Deus, irmão. Isso é intimidade. É buscar intimidade. E o quinto, faça jejum temático. Ou, se eu não estou errado nas palavras, faça um jejum para finalidades diferentes. Um jejum temático, um jejum com finalidades diferentes. Exemplo, essa semana será em prol do meu crescimento espiritual. Essa semana eu vou me dedicar, em prol do meu crescimento espiritual. Você tem que colocar isso, você tem que implantar isso no seu jejum. Na outra semana vai ser em prol do quê? Do meu pastor. Olha, implanta isso. Na outra semana você vai implantar dentro do seu jejum orações pelo seu líder espiritual, pelo seu pastor. Você sabia que o seu pastor, ele zela muito por você, ele ora muito por você, às vezes ele é carente de oração, às vezes ele está chorando, ele está gemendo, e você não vê as lágrimas cair dos olhos. É necessário, dentro do seu jejum, implanta sistemas matemáticos ali, temático. Você vai orar pelo seu pastor, você vai orar pela igreja. Dentro do seu jejum, se você é casado, apresenta também a sua esposa. Não seja... Apresenta ambos um ao outro, apresenta a sua família. Então, cada semana você vai acrescentando, Faça um jejum temático, vai acrescentando finalidades diferentes, com propósito dentro do seu jejum. Queridos, você fazendo tudo isso, essas 5 dicas que eu deixei para você, o seu jejum vai ser maravilhoso, vai produzir, vai render, e muitos frutos na sua vida. Você cresce em várias maneiras, seja fisicamente falando, seja também espiritualmente falando. Então é muito importante nós olharmos, irmãos, para esse jejum, e entendemos que o jejum eu tenho que acrescentar na minha vida. Eu não tenho só que tirar, mas eu tenho que acrescentar. As pessoas têm uma visão de querer tirar o alimento, mas tira o alimento e ficam ali. Não, irmãos, você tem que tirar. Se você quer fazer um sacrifício, faça com mais sabedoria. Se prepara teu corpo primeiro, ore a Deus, busca a direção de Deus, busca discernimento, peça sugestões ao seu pastor, ao seu líder espiritual. Como eu faço esse jejum? Isso é importante, irmão. Quando você se submete às sugestões pastorais, você cresce espiritualmente. Por isso que é necessário todo cristão estar debaixo de uma doutrina, debaixo da palavra de Deus. A palavra de Deus que é a doutrina. Estou falando doutrina de homens, estou falando doutrina da palavra. Debaixo de um pastorado. Você tem que se ver como ovelha. Você não pode se ver como bode. Você tem que se ver como ovelha. A Bíblia diz que a ovelha, ela ouve a voz do seu pastor. E quando o seu pastor fala, ela conhece. Então tudo isso ajuda, irmão.
no jejum, você tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Reflita nessa live, pense bem. Eu deixei aqui 5 dicas importantes. E como fazer o jejum. O jejum, ele é fundamental para o crescimento espiritual. Eu disse na live passada, né? Eu falei que a oração, já falei da santificação, já falei da palavra de Deus. Hoje eu estou trazendo o jejum. Lembrando os irmãos que quarta-feira nós vamos terminar com esses episódios do crescimento espiritual. Foi muito vídeo, ó. Tem muita coisa boa lá no YouTube, no nosso canal. Então corre para lá, se inscreva. Você que não se inscreveu ainda, se inscreva. Eu quero pedir a sua inscrição. Vai lá, se inscreva. É de graça, não vai te custar nada. Você que tem acompanhado o nosso trabalho, tem visualizado e não se inscreveu, se inscreva. Quando você escreve, tem um sininho. Clica no sininho também. Por quê? Aquele sino chama-se o sininho das notificações. Toda vez que eu lançar um vídeo novo, você é avisado no seu aparelho automaticamente. Você é notificado no seu aparelho celular, no seu tablet, no seu computador. Então faça isso. Se inscreva, leia o texto. Eu deixei um apelo no começo do vídeo. Se você sentir de Deus em abençoar esse projeto, com a oferta missionária, aquilo que Deus tocar no seu coração, se inscrevendo lá no YouTube, tem todos os dados pessoais lá que você precisa. Amém? Queridos, até às 8 horas da noite, eu vou estar trazendo uma live sobre o óleo da unção. Para que serve o óleo da unção? Quais suas finalidades? Qual é o propósito do óleo da unção na Bíblia? E eu vou trazer também, porque o óleo da unção, ele está ligado aos atos proféticos. Eu não posso só falar do óleo da unção, mas eu tenho que falar das ligações do óleo da unção, que o óleo da unção está voltado para o lado profético. E a Bíblia fala de atos proféticos, de Gênesis a Apocalipse. Então hoje, 8 horas da noite, no nosso Facebook e YouTube, estou fazendo uma live com uma palavra tremenda, irmão, sobre o óleo da unção. Amém? Deus abençoe você, um abraço, fica na paz do Senhor Jesus, até mais tarde, 8 horas da noite.